Olá, tudo bem? Aqui é a psicóloga Jaqueline Alves com o terceiro áudio sobre a comunicação não violenta. E dentro da comunicação alienante, hoje nós vamos falar sobre as comparações. As comparações fazem com que nossas vidas sejam infelizes. Ela bloqueia a compaixão, tanto por nós quanto pelo outro. Toda vez que você gera uma fala, uma comunicação de comparação, você está na expectativa do ideal. Agora, pensa aqui comigo. Você é o ideal para alguém? Você é o ideal de pai, de mãe? Você é o ideal de companheiro, de companheira? Você é o ideal de amizade? Porque olha só, se eu for o seu ideal, eu deixo de ser quem eu sou para atingir as suas expectativas. E isso é massacrante. Porque eu sou um ser humano, eu não sou um robô projetado, eu não sou um androide. Eu não sou uma programação. Eu sou um ser humano que tem emoções, sentimentos, que se expressa. Então, toda vez que existe uma comparação da pessoa ou comparações de situações, é porque existe uma expectativa de ideal. E ideal não existe. O que existe é o real. E aí, falando sobre isso, a gente vai falar sobre as palavras. As palavras têm força. Se você for verificar o conflito que está tendo em sua vida, que já teve, ou que você está vivenciando, você vai notar que estão sendo gerados um conjunto de palavras e julgamentos. O conflito, para que o conflito exista, é importante que tenha palavras mal colocadas. E essas palavras mal colocadas trazem em si uma negatividade, dando o combustível para o conflito. Porque olha só, quando duas pessoas que se relacionam elas só querem ser felizes, não vai haver essa negatividade no momento da fala. Essas palavras que nós acabamos colocando de uma forma errada, né? Ela traz uma violência. A forma como você fala expressa o que você pensa. E o que você pensa está recheado de traumas e dores. A sua fala é uma maneira de perceber o que há de tão profundo e incômodo dentro de você na sua história. Percebe? A gente despeja no outro os nossos traumas. A gente despeja no outro as nossas dores. O que é que realmente separa você do outro do qual você quer se relacionar, se comunicar? A forma como eu falo com a outra pessoa machuca ela. Por quê? Porque eu escolho palavras que separam ela de mim. Para pensar. Quando a gente traz, lembra a questão do julgamento, lembra da questão da mente competitiva. Eu vou usar palavras que vão trazer em si uma negatividade e isso vai machucar quem está escutando. E o que é que essa pessoa vai te devolver? Palavras que também vão te machucar. Ela vai trazer palavras mal faladas. Então, essa comunicação vai ser, na verdade, uma separação entre vocês. Por isso que é importante com quem você escolhe se comunicar. Percebe? Olha o movimento que a gente tem que fazer. Olha quanta coisa a gente tem que estar presente, que tem que estar prestando atenção.
E aí, para a gente aprender a limpar a maneira como a gente se comunica, eu vou te falar aqui de 4 pontos, tá? Então, toda comunicação deve passar por esses 4 pontos. O primeiro ponto é que ela deve ser verdadeira. A sua conversa, a sua fala, a sua comunicação com o outro tem que ser verdadeira. Se não for para você falar a verdade, nem perca o seu tempo falando. Sabe por quê? Porque isso vai gerar coisas ruins em você e para o outro. O segundo ponto é que essa comunicação, essa fala, ela tem que ser boa de se ouvir, ela tem que ser agradável. A forma como você fala, esse recheio dessa fala tem que ser adequado e estar no momento certo. Então, julgamentos, você não presta, você é preguiçoso, você nunca faz isso direito, você não se importa comigo, esse tipo de coisa não é agradável. O terceiro item é que essa comunicação tem que ter um propósito, ou seja, um bem maior. A sua intenção tem que ser de uma conversa para o nosso bem, para o bem de teu e de quem você está se relacionando. Então, essa fala tem que ter um propósito. E o quarto e último item aí, o último ponto, é que essa fala não gere perturbações. E olha só, uma coisa é você me falar algo e eu ficar pensando sobre aquilo. Outra coisa é você me dizer algo e eu ficar perturbada com aquilo. Refletir não tem nada a ver com perturbação. Para pensar aí quando alguém teve uma comunicação com você que gerou uma perturbação em você. E aí, para a comunicação não gerar perturbação, ela tem que ser honesta e pura. Tem que haver honestidade e pureza nessa fala. Se não tiver honestidade e pureza, ela vai gerar perturbação. Se você não for emocionalmente honesto, se você não colocar a sua vulnerabilidade, se você não se pôr nessa fala, que tem que ser verdadeira, boa de ouvir, ela tem que ter um propósito e ela não pode gerar perturbação, não haverá relacionamento, não haverá conexão, não existe conversa. Entendeu? Porque muitas vezes as nossas falas, as nossas conversas não funcionam e você acha que o outro não está te ouvindo, é porque esse jeito da gente se comunicar, ele tá gerando no outro uma perturbação, ou ele não tem propósito, ou o propósito às vezes é só machucar o outro. É só despejar no outro os meus traumas, as minhas dores, o que é meu. Entende? Então nós precisamos limpar as nossas comunicações, limpar a maneira como eu falo com o outro, porque essa maneira de falar, ela reflete o que há em mim. Então, pensa nisso. Escuta esse áudio de novo e de novo e de novo. Porque nesses 3 áudios são coisas muito profundas e complexas. Não fique pensando você que você vai mudar a sua comunicação do dia para a noite. Isso é um exercício. Se coloque no lugar do outro. Se eu tiver que dizer algo delicado a você, de uma forma verdadeira, de uma forma agradável, sem julgamentos a você, sem te detonar, com um propósito e de maneira honesta e pura, veja o quanto você vai querer conversar comigo. Mesmo que naquele momento você tenha algumas emoções contraditórias, mas depois, quando você entender tudo isso, nós vamos conseguir nos relacionar. Não vai haver traumas, não vai haver perturbação. Porque quando você gera perturbação no outro, quando a sua comunicação não é honesta, não é verdadeira, não é agradável, não tem propósito,
você vai colher na mesma proporção que você está dando ou pior. Isso é entre pais e filhos, entre amigos, entre marido e mulher, entre irmãos, entre professor e aluno. Independente do conteúdo da sua conversa, se houver esses 4 pontos, você tenha certeza que você vai estar conectado com o outro. Então, escuta de novo esse áudio, analisa e veja o que é que você está falando, o que é que você está pensando, o que é que tem dentro de você, né? Limpe a maneira como você se comunica. E eu acho que é importante demais a gente ajudar as pessoas a entenderem isso. Porque às vezes o outro faz não é por mal, é porque ele não sabe outra maneira a não ser aquela. E aí um áudio como esse pode ajudar muito o outro a refletir, porque lembre-se, eu não estou aqui para te convencer de nada, você é livre. Mas o fato de você ter esse conhecimento pode te levar a ter novos horizontes, a ter um olhar diferente, né? Então, se você acha que alguém pode ser beneficiado, compartilha. E a partir de agora, os nossos áudios vão estar no meu canal do YouTube. Então, se por um acaso você perder, porque eu recebo muitas mensagens, né? Às vezes apaga do celular, troca de celular, acaba perdendo. Então, a partir de agora, esses áudios vão estar no meu canal do YouTube. Então, vai lá, procura lá no YouTube, Psicóloga Jaqueline Alves, se inscreve no canal, porque toda vez que eu colocar o áudio lá, você já vai ser notificado. Assim, você também vai poder compartilhar com outras pessoas, né? Então, pensa nisso, limpe a sua maneira de se comunicar, compartilhe esse conhecimento e procure ter uma ótima semana, procure se olhar, porque quando a gente muda aqui dentro, tudo aqui fora fica melhor. Tá bom? Então, um grande abraço e eu te encontro semana que vem no próximo áudio. Tá certo? Então, até lá. Tchau!